porque é considerado, esse gesto é considerado dentro da Casa Branca como sendo um gesto de alto risco. Mas eu posso garantir a todos, uma altíssima fonte dentro da Casa Branca que aceitou conversar. A Casa Branca descobriu quem falou com você. Foi uma pessoa que falou contigo em Nova York, que estava lá no encontro com você. E parece que o que foi dito a você não foi bem isso. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Como eu estava dizendo, na sexta-feira, não tivemos programa na sexta, durante o dia saiu uma reportagem onde finalmente a velha mídia teve que dar o braço a torcer. Lembra daquela brincadeira que o pessoal ficava fazendo, que tudo que a gente estava fazendo aqui nos Estados Unidos era tic-tac, tic-tac, tic-tac? Pois bem, chega uma hora que a realidade começa a bater na porta e vejam, até o Jamil Chávez, um dos colunistas mais esquerdistas do Brasil, publicou no UOL, o veículo de mídia mais esquerdista do Brasil, que realmente o governo dos Estados Unidos está avaliando sanções contra o Alexandre de Moraes. E para melhorar, ele ainda gravou um vídeo naquela, sei lá, TV UOL que eles têm, com o meu querido ex-colega Josias de Souza, falando a respeito. Como todo mundo me mandou esse negócio, eu vou reagir aqui ao vídeo com vocês. Aliás, agradecimento ao Mafinha, o Barba, que foi quem fez o corte e teve a gentileza de me mandar, porque não é segredo para vocês que eu não assisto. Bom, eu não sei como é que o Mafinha arruma essas coisas, mas um abraço aí para ele. Manda aí para mim, por favor, bota aí o vídeo da gente, Bruno. Eu vou reagir freestyle. Essa página, entre as mais lidas, a coluna do Jamil Chad, reportagem. Entre as mais lidas, detalhe importante. Falando que o governo Trump avalia a sanção contra Alexandre de Moraes, mas alerta para o alto risco. A gente tem falado bastante sobre isso, através, claro, de Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos justamente com esse objetivo, né? Eles querem focar nessa pressão ao Supremo Tribunal Federal, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga o próprio Bolsonaro e os outros envolvidos na tentativa de golpe. O que o Jamil traz? Achei que o Eduardo Bolsonaro tinha sumido porque era covarde, etc, mas pelo visto mudou a narrativa. Essa reportagem, que o governo Trump está examinando essa possibilidade. Então, quer dizer, não é descartada essa possibilidade. Fala pra gente sobre esse exame de Trump aí contra Moraes, hein? Quer dizer que não é descartada? Rapaz, quem diria, né? Exceto todas as pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show. Olha, Fabiola, não é descartável. Essa possibilidade está sendo examinada, mas o que eu trago, e essa é a grande novidade, é que dentro da Casa Branca existe uma hesitação enorme, porque é considerado, esse gesto é considerado dentro da Casa Branca como sendo um gesto de alto risco. E aí, só para deixar aqui muito claro, e aí na diplomacia todos nós sabemos que existe, e no jornalismo também, que são, obviamente, as conversas em off, conversas com fontes que não podem aparecer, que não podem, obviamente, falar com o seu nome, ou seja, manter o seu anonimato, mas eu posso garantir a todos, uma altíssima fonte dentro da Casa Branca que aceitou conversar. E aqui vamos à primeira pausa. Chávez, duas coisas. Primeiro, quando saiu essa notícia, o próprio pessoal da Casa Branca viu, e a primeira pergunta foi assim, caramba, quem é essa pessoa que tem enorme reserva sobre esse assunto? Porque eu devo dizer a vocês, isso é a realidade. Esse assunto não tem sido visto com grandes obstáculos dentro da Casa Branca. A gente não encontrou ninguém que tenha se colocado frontalmente contra isso. E a gente foi tentar descobrir quem era a fonte do Chávez. E Chávez, se alguém puder fazer esse vídeo chegar a ele, a Casa Branca descobriu quem falou com você. Foi uma pessoa que falou contigo em Nova York, que estava lá no encontro com você. E parece que o que foi dito a você não foi bem isso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. É claro
que o assunto está sendo visto com seriedade. Ninguém acha que sancionar o governo de um país não é uma coisa vista com seriedade. Isso é absolutamente verdadeiro. Agora, não tem essa reserva, essa preocupação toda, não. Tem que seguir o devido processo, por isso a quantidade de documentos que estão sendo solicitados todos os dias é gigantesca, por isso que está tudo sendo muito bem fundamentado, por isso que todos os órgãos estão tendo que avaliar, National Security Council, o Departamento de Estado, o White House Counsel's Office, todo mundo está tendo que olhar e opinar sobre o assunto, e é por isso que não acontece do dia para a noite. Por isso que quando eu vejo as pessoas que, meu Deus, mas não saiu nada ainda até agora, isso então é porque é tic-tac, eu falo, filho, a sua vida é simples, né? A vida dentro de governo não é tão simples assim. Mas, de fato, a fonte é uma fonte alta, Jamil. Mas não é bem assim como você disse. Com a gente, justamente sobre esse tema. Então, Fabiola, ponto número 1. Sim, o tema está sendo debatido. Mas, o que essa fonte do altíssimo escalão Donald Trump me diz? Em primeiro lugar, ela é considerada uma pauta de alto risco. Alto risco para quem? Para Bolsonaro? Para Eduardo Bolsonaro? Não, para os interesses americanos, Fabiola. Eles só pensam neles, vamos deixar aqui muito claro, né? E aí, quais são esses riscos de eventualmente colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes? Não é bem assim, não, esse negócio de que só pensam neles. O que eu acho muito bacana dentro do governo Trump é que a maioria das pessoas de dentro do governo, claro, pensam primeiro neles. Eles são eleitos para isso. Mas há um compromisso grande com liberdade de expressão, há uma preocupação grande com juízes autoritários e há uma preocupação, sim, com o Brasil como um país aliado, como um país amigo e com o povo brasileiro que vem sofrendo os problemas. Mas há também uma preocupação com eles, porque as empresas americanas e indivíduos debaixo da jurisdição americana estão sofrendo o abuso do Alexandre de Moraes. A primeira delas, que é a que foi me apresentado, sempre que Donald Trump tem se envolvido em campanhas eleitorais no exterior, o seu candidato perde. Por quê? Porque ele consegue, no fundo, unificar um país em torno de uma oposição a quem apoia ele. Né? Então aconteceu isso aonde? No Canadá. No Canadá, o partido que venceu a eleição estava destruído. Falamos sobre isso aqui no programa. E aí o que faz? Donald Trump começa a atacar justamente o ex-primeiro-ministro, etc. E aí esse partido se reconstrói basicamente como um partido anti-Trump, uma agenda anti-Trump e vence as eleições. A mesma coisa na Austrália, que o partido também consegue ter essa composição. Ou seja, Trump é um excelente cabo eleitoral da oposição e não dos seus próprios candidatos. Isso é uma constatação da própria Casa Branca, Fabiola. Então, qual é a constatação deles em relação ao Brasil? Bom, de repente, se a gente entrar de sola na eleição de 2026 no Brasil para apoiar o Bolsonaro, o seu filho ou qualquer bolsonarista, de repente isso é um tiro no pé daquela própria candidatura. Então, esse é um ponto inicial. E aí, atacar Alexandre de Moraes, colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes é... Bom, esse é um ponto válido e é uma preocupação existente, sim. Só que é muito importante que se entenda, ninguém busca que o Donald Trump crie qualquer tipo de intervenção no processo eleitoral brasileiro. Sequer se busca aqui, ou pelo menos eu, Eduardo, temos buscado apoio do governo Trump ao Jair Bolsonaro. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. O que nós estamos buscando é que os Estados Unidos utilizem as legislações existentes para sancionar indivíduos que cometam graves violações de direitos humanos, atos de corrupção favorecendo um grupo político e que violem a jurisdição dos Estados Unidos e ataquem empresas e indivíduos americanos. Ninguém aqui pede para que Donald Trump entre de cabeça na eleição no Brasil, de forma alguma, porque isso poderia, sim, de fato, ajudar um Lula que vem, cujo governo praticamente acabou. Né? Isso poderia ajudar o Lula a criar um inimigo no exterior para justificar os problemas no próprio país. Então, essa, de fato, é uma preocupação que todos nós temos que ter. A preocupação com o anti-americanismo, com o anti-Trump, das pessoas acharem que os Estados Unidos estão se metendo com os assuntos do Brasil. E não é esse o ângulo. O ângulo é a proteção dos interesses dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e dos direitos humanos dos quais os países do Ocidente são signatários, inclusive em tratados internacionais, então deve haver consequências para violações desses direitos humanos. Mobilizar todas as outras forças políticas brasileiras contra uma invasão à soberania brasileira, uma ingerência à soberania brasileira. Então, olha só, o cálculo é que essa sanção, no lugar de ajudar, ela vai, no fundo, atrapalhar o bolsonarismo. Ponto número 1. Ponto número 2. Dinheiro, Fabiola. Os americanos têm estoques de investimentos. O que também leva a uma segunda questão que é importante. É o fato de que não há grandes alternativas.
Tudo bem, né? Tem que tomar cuidado porque as sanções vão atrapalhar o Bolsonaro. Mas se não sofrer sanções, o Bolsonaro vai preso. E mesmo com sanções, é muito possível que Bolsonaro, inclusive, vá preso. Então, atrapalhar o bolsonarismo. Que bolsonarismo? A gente está sendo, já que vocês me consideram bolsonarista, e eu digo aqui, todo o movimento de direita nacional populista, debaixo do Bolsonaro ou não, está sendo absolutamente dizimado por um ditador. No Brasil, 150 bilhões de dólares. E aí a pergunta que todos os empresários americanos fazem, calma aí, se a gente abre uma crise institucional, uma crise diplomática contra uma instituição brasileira, que aí não é uma sanção contra Alexandre, não, é contra um juiz da Suprema Corte brasileira, o que vai ser considerado no Brasil, e o Planalto já disse isso, como uma ingerência às instituições nacionais. Então, os empresários americanos estão batendo a porta na Casa Branca e falando, calma aí, você sabe que eu tenho muita grana investida lá naquele país, né? O que é que vai acontecer se houver uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Será que é de nosso interesse mesmo abrir uma crise desse tamanho, com 150 bilhões de dólares colocados lá? Então, ponto número 2. E ponto número 3, obviamente, porque a gente está falando de China, União Europeia. Absolutamente inexistente. Nunca ouvi falar de um empresário que bateu na porta da Casa Branca com qualquer preocupação. Claro que os Estados Unidos têm preocupação com os seus investimentos fora do país, mas a visão é que a maior ameaça às empresas americanas hoje no Brasil se chama inclusive Alexandre de Moraes. Ora, foi o próprio Alexandre de Moraes que está absolutamente sodomizando, medievalizando as Big Tech ao seu bel prazer. O Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal são o maior risco jurídico que uma corte pode representar no Brasil. Então, eu acho que se os empresários tiverem alguma preocupação, são Alexandre de Moraes. Etc. Se você faz uma agressão, basicamente, ao Brasil, você está justamente levando o Brasil a se aproximar da União Europeia, da China e de outros parceiros. Então, dentro da Casa Branca, neste momento, há uma enorme cautela. Como essa fonte me disse, é uma situação de alto risco, é uma situação em que todos perdem, todos, claro, o Brasil, mas também eles. Então, óbvio, Fabiola, no governo... Quer dizer que se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, aí então o Brasil vai se aproximar da China, da Rússia. Não é como se o Lula estivesse na China na semana passada com a Janja mamando o Xi Jinping e o Putin e o Lula uma semana antes na Rússia sentado com todos os ditadores e com o que há de pior no mundo, não. É só se os Estados Unidos sancionar que o Brasil vai se aliar a esse país? Pelo amor de Deus. Tem que ter muita cara de pau para falar um troço desse. Isso é algo altamente conhecido. Poucas pessoas veem no Lula uma figura menos antagonista ao Trump do que qualquer pessoa no mundo. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.